As empresas estão a todo momento buscando profissionais no mercado. Mas será que elas fazem isso da forma correta? Será que elas buscam no lugar certo? Esse ponto é tão importante que hoje, no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre seleção de pessoal. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema do nosso programa é seleção de pessoas ou seleção de pessoal. Antes de a gente entrar nesse tema, eu só quero falar sobre o livro da semana passada que nós acabamos não falando aqui, que é o livro que a Nadir citou para a gente, conversou conosco, O Poder do Coach. Ela falou sobre coaching executivo. Nesse livro, a Nadir participa como coautora. Ele é editado pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Vocês podem entrar no site do IBC, que vocês vão achar a indicação desse livro, né? Como você pode adquiri-lo. E nós vamos colocar também no Facebook do Talentos em Foco. Então, nós estamos aqui para falar hoje sobre esse tema, que é seleção de pessoas. Está conosco aqui a Regina Célia Lopes Tavares. Eu estou errando desde o começo, tá? Então é bom eu falar ao vivo aqui com vocês, porque a questão dos nomes é interessante também. Regina, eu conheço a Regina há um bom tempo, ela trabalha na área de recursos humanos, hoje diretora da Lugo RH. Hoje, há quanto tempo a Lugo existe? Quanto tempo? Isso, há 3 anos. 3 anos. 3 anos. Lembro quando 4, agora, esse ano de 2014. Lembro quando a empresa começou, lembro disso. Isso. E faz um trabalho bem legal na parte de gestão de pessoas, principalmente na parte de recrutamento e seleção, Regina? Isso. É nosso carro-chefe, né? A gente tem, assim, vários projetos, trabalhos em outras áreas, né? Em treinamento, cargos e salários também, a gente já fez projetos nessa área, mas, assim, o foco, assim, maior, né? Essa demanda maior é a seleção de pessoal, né? E o tema, aliás, de hoje é esse por quê? Porque é uma das grandes dificuldades das empresas fazer, não só o recrutamento, né, mas principalmente, vamos falar aí no processo de seleção das pessoas que elas pretendem buscar no mercado. O que você percebe? Eu vejo, por exemplo, a questão de definir quem eu preciso para a minha empresa, definir quem profissional eu preciso para certas áreas. É claro que as empresas maiores têm a sua área de recursos humanos, são mais estruturadas, mesmo assim têm suas dificuldades. Já as médias, pequenas e micro, nem se fala, né? Às vezes tem muita dificuldade não só em repor, mas em colocar alguém numa nova função. Quais as dificuldades que você percebe nessa hora quando você conversa com as empresas, quando eles solicitam, por exemplo, a reposição de alguém? Então, a gente tem, assim, nosso ramo de clientes, né, assim, a maioria dos nossos clientes são da área portuária, né, transportes, né, e serviços, mas a gente tem desde, assim, um número de funcionários maiores, né, de 1.000 funcionários para cima, ou aquelas empresas que estão iniciando, né, que tem 50 funcionários, são muitos prestadores de serviços para as grandes empresas e acabam nos procurando, assim, por indicação até das empresas maiores que a gente trabalha. Então, assim, nas empresas maiores, assim, a gente tem uma realidade do RH nos procurar. Então, ele já vem com a descrição de cargo, já vem com o perfil, né? Então, eles nos encaminham por e-mail, né? Porque é a primeira solicitação, né? Depois que a gente fecha aí o contrato, né? Então, a gente solicita aí, você tem o perfil do cargo? Aí ele já manda, assim, né? Uma descrição detalhada, né? De quais as atividades. E depois das atividades vem aí as exigências, né, que é a escolaridade, experiência, né, se tem assim, a necessidade de algum conhecimento, né, cursos. E por final são as competências, né. E tem aquelas empresas assim que não tem isso definido, né, então a gente pergunta o perfil, às vezes manda uma coisinha, umas 2 linhas, né, pra gente por e-mail só para detalhar, a gente tem que, aí vem o nosso diferencial, né, que a Lugo tem assim, né, como filosofia e né, falar com a RH, com o diretor, quem nos procurou, como é que você quer, o que você quer, o que você espera dessa contratação, né? Então, nessa pequena, né, essa empresa que, né, nos detalhou em 2 linhas, assim, né, por quê, o que você quer, o que você precisa mais, né? Então, por que você está buscando, o que aconteceu, uma substituição, né, aumento de quadro, então você entender o porquê, né?
Porque às vezes assim, quando a gente pede as competências, né, principalmente para as empresas então que não têm isso mapeado, né, assim, que são as pequenas empresas, assim, eles vão assim naquelas básicas, né, então a habilidade no relacionamento interpessoal, né, foco em resultado, né, produtividade, vão lançando, né, as competências. Até são boas competências, porque algumas eu já vi que são bem genéricas, né? Isso, assim, aquela que todo mundo, né, fala, né, que são que tem que ter, né, mas assim, é impossível, né, sempre a gente comenta, assim, o funcionário, você não busca, né, assim, uma completude, era bom, né, que tivesse, assim, 100%, Até né? porque tem que ter uma relação salário também em relação à função, né? E outra, você pega uma pessoa super qualificada para uma função mais básica, você não tem nem condição de manter essa pessoa. Isso, né? é isso que acho que as empresas assim ainda estão engatinhando, né, principalmente as menores, assim, que elas querem, né, estar se estruturando, mas na hora elas querem já iniciar do básico. Eu quero um auxiliar administrativo com todas essas competências, né? É quase um supervisor já. Isso, como é que pode, né? Entrar já como supervisor? Bem, então não, você tem que estar preparando, né? Então então você tem que pagar como supervisor. Se você quer contratar e deixar ele ali, né, como supervisor, tudo bem, né? Mas não, eles querem auxiliar administrativo, mas com todas aquelas competências. Então, a gente tenta assim, né? Quando a gente consegue abertura, né? Logicamente, nosso trabalho é de assessoria, né? Não, é diferente de um papel como consultor interno, quando você está dentro do RH, né? Da empresa, né? Mas ali que você consegue, né? Estabelecer, né? E nós, assim, fazemos uma assessoria, mas depois fica o cliente, né? Sabe, né? Do que vai acontecer, né? E a decisão é dele, né? Então, mas aí, pegando o exemplo, aí, então, iniciando aí para as grandes empresas, a gente depois verifica, né, com o documento ali em mãos, né, assim a gente aí, no caso eu como diretora, passo para a consultora responsável por aquela vaga, para aquela empresa, né, e aí ela vai começar aí na divulgação, né, da vaga, né, então a gente tem sites de busca no nosso site, né, e outros sites assim, que às vezes a empresa tem o seu site também, né, e a gente divulga, tem acesso, né. Então o site de vocês tem como, inclusive, as pessoas cadastrarem currículo lá? Isso, o nosso site é www.lugorh.com.br. Então uma dica aí para o pessoal que está buscando vaga também, a Lugo tem no site um local onde você pode cadastrar o seu currículo, onde eles buscam os profissionais para os próprios clientes, né, que solicitam. Então, uma informação importante para você. E aí ela faz essa busca, que na verdade essa é a parte do recrutamento, é buscar alguém no mercado, na tua base de dados ou então em parceiros que você tem aí para buscar esses profissionais, não é isso? Isso, os sites, assim, porque a gente também tem os sites assim de busca, né, de algumas de sites de emprego, né, e também tem Facebook, né, da própria empresa, né, que isso é que a gente utiliza bastante, LinkedIn, né, que tem buscado bastante pelo Face? Nossa, o LinkedIn também vocês têm buscado? Isso, é uma das coisas assim que a gente consegue. O LinkedIn tem crescido muito. Cada vez mais, assim, né, a gente recorre, né, porque tem profissionais que às vezes só estão no LinkedIn e não cadastram, às vezes, em site, né. A ideia, assim, o ideal seria estar nos dois, né? Mas a gente percebe, assim, né? Um profissional que fica mais no LinkedIn. Eu vi uma palestra com um dos diretores do LinkedIn e ele falou que semanalmente entram 15 mil pessoas só no Brasil no LinkedIn. Nossa, semanal. Né? Se fosse nível maior seria pequeno, mas para o Brasil isso é um número significativo. Então até níveis de cargos de liderança para cima, né? Então é também um bom lugar para buscar profissionais, só que aí você precisa pagar alguns valores para o próprio LinkedIn para poder ter acesso a essas informações. Então mais uma dica, para a empresa que queira buscar profissionais, o LinkedIn né, o cadastro é gratuito. Isso, assim, você pode ter, né, pessoa física, pessoa jurídica, assim, né, e tem, assim, acesso, assim, de acordo com as conexões que você vai fazendo, né, você consegue, mas é aquela coisa, a divulgação passa de um lado para o outro, né. E então, só uso profissional o LinkedIn, então não é um Facebook que você usa para outras coisas. É diferente, assim. Então essa é a parte de recrutamento, vai buscar os profissionais do mercado. Isso, né? E aí traz esse profissional e faz o processo de seleção. Antes de você falar sobre como é que vocês fazem lá, vamos falar algumas coisas para as dicas para os empresários, para o pessoal da área de gestão de pessoas. Buscou profissional no mercado. Quais são as dicas? O que você sugere? É entrevista mesmo? Depois, o currículo, óbvio, né? Olhar o currículo. A questão da comparação do que se quer como perfil do profissional e o currículo. Como é que você vê essa relação aí na hora de alguém analisar esse tipo de coisa? Ele sempre assim, a gente já verificou depoimentos assim de empresários, às vezes assim, que não tem, né,
uma estrutura, não recorre também a um serviço especializado, né, uma consultoria, e acabam, né, assim, né, fazendo, né, a sua entrevista, chamando, né, no mercado, divulgando, né, assim, a sua vaga, né, através assim, das várias fontes que hoje também de conhecimento, né, dos empresários, mas acaba assim, não, a forma, né, de conduzir a entrevista, né, então você fica, é a imagem da empresa, né, que vai, então se nada do que você tem aí um preparo, né, você tem que ter você vê pelo currículo, às vezes você nem tem como analisar, será que aquele currículo é adequado, né, se está de acordo com o cargo também, porque às vezes você faz uma análise assim, né, às vezes para um cargo que também não precisa de tanto, você tem hoje formatos de currículo que você vê na internet, mas também você pode ter um mais básico, mais sucinto para cargos mais operacionais, né, que não precisa tanta informação e a pessoa às vezes acaba mesclando tudo, né, porque vê aquele modelo na internet, né, então é interessante assim, né, no caso, o empresário está verificando, né, quem faz sua entrevista, né, o pequena empresa, está verificando, esse currículo está de acordo com a vaga que eu estou buscando, estou contratando, né, e se tivesse, se de repente for um analista, um supervisor, né, ser aquele currículo detalhado, onde aquelas qualificações que ele está buscando, né, estejam ali bem detalhadas, né. E até a questão do histórico, se o histórico existe lá, se ele detalha alguma coisa sobre o que fez nas empresas, para que ele possa entender bem, isso aqui serve para mim, não serve. Acho que outro problema também que você estava falando agora é pegar alguém muito qualificado, né? Então assim, gostei, a pessoa é ótima, teve em posições de liderança, ele vai para um cargo de auxiliar e ele fica todo empolgado, né? Isso pode ser um problema sério para a empresa, porque ele fica pouco tempo e vai embora, não vai ficar satisfeito, o salário é muito abaixo do que ele recebia, então você tem uma pessoa muito dimensionada para uma vaga mais para uma vaga simples, né? Assim, acaba, né? O profissional acaba depois, né, se desqualificando, assim, né, desmotivando, né, e não é bom nem para o funcionário, né, nem para a empresa, né, que acabou investindo, né, e acreditando naquele profissional e a imagem, né, às vezes as empresas não se preocupam muito com a imagem, né, na hora da contratação, né, então é importante, assim, porque para o mercado está vendo, né, e assim, aquele profissional que está saindo, ele está indo para outra empresa e está falando daquela empresa, mas para um concorrente, né. Ok, bom, então, a gente vai fazer um intervalo, mas antes do intervalo eu vou falar sobre a parte de responsabilidade social, né, nós falamos aqui sobre o Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é a assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma, né? Eu já visitei várias vezes, Regina, eu conheço esse trabalho há bastante tempo. É uma empresa que, na verdade, uma ONG, que faz um trabalho há mais de 40 anos, e essas crianças ficam em forma de internato, ou seja, elas não saem de lá. Se o pessoal vê as imagens, a dependência é muito grande. Então tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama, ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz, porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração das crianças também, e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações na verdade, em produtos que são colocados como necessidade do mês, e mais ainda, façam a visita. A visita normalmente é no domingo. Você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Vamos ao nosso break e a gente volta já já. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência.
educando cidadãos. O programa Botequim.com convida vocês a interagir com a gente, interagir com a música, interagir com a dança, interagir com o teatro, cultura, com as nossas vivências na nossa cidade. Nós aguardamos vocês. Sejam bem-vindos. Botequim.com. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Olá, estamos de volta com o programa Talentos em Foco. O tema hoje é seleção de pessoal. Bom, eu quero falar de alguns eventos para vocês. Vai acontecer um evento aqui em Santos, na Baixada Santista, dia 17 e 18 de fevereiro, das 9 às 16 horas, que é a Feira do Emprego. Vai ser no Mercado Municipal de Santos. É um evento com apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Regional Baixada Santista, né? Um abraço para o Roberto, para toda a equipe aí, do qual eu participo, da BRH da região. Você pode ir lá e pode levar o seu currículo nesse dia, porque são ofertas de vagas, né, de profissionais. Então, presta atenção na data, Mercado Municipal de Santos, ok? Mais uma vez eu quero falar do curso da Inês Coso, que é o GEM, né, que é Gestão Estratégica de Neurociência, da taiconsultoria.com.br, que é o local onde você pode ter acesso. Esse curso vai começar na próxima semana. Então fique atento, se você quiser fazer, ainda é possível você entrar. Então a semana que vem, semana dia 10, começa dia 10, né? Na verdade, o curso começa 10, 11, 12, 13, 14. Dia 14 é o que começa o curso, e são 2 finais de semana, são 6 dias de trabalho intenso, ok? Mas é um curso muito interessante porque ele vai trazer a questão da neurociência, a neuroaprendizagem. Principalmente quem trabalha com cursos, treinamento, com educação, vale muito a pena fazer, ok? Bom, vamos falar então continuar o nosso papo, que a gente estava falando aqui com a Regina. Regina, agora a gente fala muito de competência, né? Para quem não sabe, competência, entre várias definições, é a capacidade de mobilizar os seus recursos internos para um ou mais objetivos, tá? Uma dica para vocês é conhecer um pouquinho, por exemplo, o trabalho da Maria Rita Graminha, que ela tem um trabalho bem didático sobre incompetência. E no caso da competência é interessante vocês buscarem, porque quando você vai descrever função, perfil, quais as competências que aquele profissional precisa ter, seja técnicas ou comportamentais, não é isso? Isso. Para que você tenha o resultado que você espera nessa função. Então você estava falando aí para a gente, antes do break, sobre isso um pouquinho. Algumas dicas, então, vou começar com as dicas aí de que ele deve fazer, o empresário, para poder fazer uma boa seleção. Ele viu o currículo, comparou o currículo, como você falou. A entrevista é um bom passo, não é isso? O que se dá dica para o empresário ou para o gestor, aquele que, entre várias funções, cuida também da gestão de pessoas, o que ele deve fazer quando ele vai fazer uma entrevista com candidatos? É assim, porque logicamente quando o gestor tem a sua fase da entrevista, assim, até com a nossa assessoria, assim, ele vai fazer a entrevista, quem define é o gestor, né? Mas assim, ele já tem um relatório, né? Já tem um perfil sobre ele, então é muito mais fácil, né? Do que ele ficar assim, porque aqueles assim, como não buscam assessoria, né? Eles vão, fazem a sua entrevista. E aí, como eles não estão assim preparados, eles acabam não percebendo, né, não verificando quais as perguntas que são necessárias, né, serem feitas, né, mas assim, quem não queira buscar, né, às vezes assim, para determinados motivos, né, assim, tentar focar assim mais na parte da experiência, né, assim, do que ele já teve de realizações, que projetos foram desenvolvidos, né, e se está linkado com o que você tem hoje, que você espera hoje, né.
Não adianta assim, ter algum projeto já muito elaborado, que já desenvolveu, ele vai, e hoje você não está, a tua empresa não consegue estar oferecendo isso, né, ele vai ficar frustrado, né? Ou vice-versa, às vezes você precisa, né, de um colaborador assim, que ele vai te dar assim, né, condições de ter vivenciado isso, um desafio, né, e aí ele precisa trazer essa experiência assim para o teu negócio, né? Às vezes é uma empresa que tem que estar indo atrás, né, com rapidez, né, então trazer o funcionário dessa forma, ele vai ser muito benéfico. Então, né? Buscar experiências concretas. Ele fala assim, qual a tua experiência? Eu já fiz isso. Então, me cita um exemplo do que você fez. Isso, sempre assim, citando a realidade. Mais concreto. Se a pessoa titubeia mesmo, ela fica mais receosa, aí demonstra que ela não realmente, ou ela não fez, ou ela não sabe bem. Isso mesmo. Parece que só se preparou, ficou na teoria, né, mas na verdade não vai te dar exemplos práticos, né, de como ela buscou, né, como é que ela fez para desenvolver aquele trabalho, né. É sempre essa pergunta, o que você fez para desenvolver, quais os riscos que você achou que você teve, né? Quais as dificuldades, você conseguiu atingir os resultados, né? O que resultados obteve, né? Isso, Então, ver ali as respostas concretas, né? Se conseguiu te responder que ele, né, desenvolveu aquele projeto, né? Então, assim, o que nós aconselhamos, assim, né, aqui, né, na entrevista, logicamente, que eu oriento, assim, as empresas, né, mesmo pequenas empresas, buscarem uma assessoria, porque, às vezes, o empresário acha, não, é caro, né, tem um custo, para quê, né, mas, assim, é uma ferramenta que nós temos, né, e às vezes o empresário, né, o diretor, às vezes não tem tempo, o negócio de vocês é esse, né, o negócio do empresário não é fazer isso, ele não tem uma área específica, de repente, para fazer esse trabalho, não tem uma quantidade de pessoas suficientes focadas nisso, porque ele não tem uma rotatividade tão grande, ele não vai ser, a gente diz, expertise, né, do trabalho dele. Contratando alguma empresa que faz esse trabalho e faz isso bem feito, fica muito mais fácil, né? Já chega pronto ali, você só faz a entrevista de alguns profissionais só para ver se se encaixa. Já estão ali de acordo, né? Essa aí fica mais assim, a decisão final da empatia, né? Não, naquele que ele, colaborador, tem uma empatia maior, que teve, né, assim, alguma coisa que bateu mais, né? Às vezes são os três que, né, que dão, aí até melhor, que fica para a próxima vaga, né? Então, e assim, nunca ele vai conseguir fazer entrevista assim, focada assim, na atitude, né, no comportamento, ele nunca vai observar isso. E aí depois a demissão acaba sendo por isso. Ele até teve a experiência, né, mas não teve a atitude, não tem aquela... Ele gosta do profissional, da questão profissional, mas a parte de relacionamento é muito ruim, ele acaba não percebendo isso. Isso mesmo. Aí começa a trabalhar, ele tem que ficar trocando. Isso, e aí o custo é muito maior, né? Com certeza. Mas olha, custa mais barato do que você imagina. Se você considerar esse ponto, no sentido de ser mais rápido e você conseguir um profissional melhor filtrado, e até muito mais barato realmente do que ele imagina. O bom é buscar, né, informação, ligar para vocês, fazer a consulta e verificar financeiramente quanto custa e quanto ele vai economizar no processo dele, né, mais tarde também. Processo assertivo, com certeza ele vai estar, né, economizando assim, lá na frente, né, e além aquilo que a imagem da empresa, isso não é mensurável, né. Ele vai depois assim ter um prejuízo, né, que depois ele não vai conseguir mensurar, né, e vai ter lá na frente, né? Isso aí ninguém apaga. Isso é verdade. Então assim, prestem atenção, pessoal. Você que faz o recrutamento da sua empresa, tem dificuldade, faz mais ou menos esse processo, cuidado que o mais ou menos pode custar, cara. A gente não está falando de coisas profissionais, né? Então, o caso da Lugo, RH ele faz esse trabalho também. E nós temos outras empresas, não só na nossa região, mas em outras regiões. É bom que vocês consultem isso, tá? Consultem, consultem não só a empresa no site e o valor, mas consultem outras empresas que utilizaram esse serviço também, né? Que são as chamadas referências, tá bom? Porque em todas as áreas existem boas e empresas que não são tão boas assim, né? Então é bom vocês prestarem atenção. Bom, aí ele vai a entrevista, pensar na questão profissional. Seria bom que ele prestasse atenção na parte comportamental. Agora ele também pode contratar, de repente, só a questão da avaliação comportamental. Pode fazer testes psicológicos e tal. Vocês fazem só esse trabalho? Isso, fazemos sim. Assim, a gente tem tenho tantos candidatos aqui, eu quero que você faça só a avaliação psicológica deles. Vocês fazem? Isso, fazemos sim. Tem a maioria das empresas que têm assim, já um RH, às vezes elas fazem já uma seleção inicial e depois só pedem para fazer a avaliação psicológica, é só para também estar tendo um instrumento, né? Algumas são até por causa da ISO, alguns cargos, né, precisam ter a avaliação psicológica, alguns precisam ter a avaliação psicossocial, como uma das referências agora da Lugo, né, que a gente está sendo pioneira aqui na Baixada, assim, nessa avaliação psicossocial, que é uma exigência do Ministério do Trabalho, né, que é para trabalhadores que dá espaço confinado, né, que é pela norma da NR 33 e a 35 é trabalho em altura, né.
Então, às vezes, prestam serviço, às vezes, empresas maiores, também essas empresas menores estão... Ontem eu tive uma solicitação, assim, para uma empresa que está prestando serviço, assim, para a Uzi Minas e está precisando, assim, pela exigência, tá, dessa empresa, né? Então, a gente faz, assim, essa avaliação, né, psicológica, psicossocial e encaminha, né, o laudo, né, são avaliações diferentes, assim, porque é uma demanda diferente, e encaminha para o requisitante, né? E aí faz, assim, por e-mail, para um PDF, assim, né, ou assinado, se o caso ele quiser impresso, né? E é um documento que fica registrado. Então, a gente tem a nossa demanda até maior, até em avaliação psicológica, porque a gente já tem de grandes empresas, às vezes só querem avaliação psicológica. Então, a pequena também pode usar esse serviço, se ela quiser. Ela também entrevistou algumas pessoas, gostou, e não tem como avaliar a questão comportamental. Meus amigos, se as grandes empresas também solicitam avaliação psicológica, então presta atenção, viu? Então, pensa nisso para você buscar, óbvio. E quem faz a avaliação psicológica é psicólogo. Por isso que as grandes empresas solicitam, porque eles não têm psicólogo o tempo todo dentro da empresa para isso, não há necessidade. Então, os psicólogos, aliás, a sua formação em psicologia, não é isso? Isso mesmo. Então, o psicólogo, ele faz esse trabalho e ele pega algumas informações. Por exemplo, que tipo de informação a avaliação psicológica pode fornecer para a gente? De tendências de comportamento, né? Então, assim, desde está linkada aí às competências, né? Então, a gente faz a primeira capacidade de raciocínio lógico, né? Espacial, né? Tem abstrato, tem todo tipo de raciocínio que também a gente verifica aí no perfil da vaga, né? Atenção, né? Atenção concentrada, atenção difusa, né? Que determinados cargos tem que ter as duas ou uma ou outra, né? Aí vem a personalidade, depois tem geralmente um inventário, né? Um teste projetivo, que aí a gente verifica sempre, assim, as tendências de um comportamento, né? Então, aquela coisa, assim, o candidato não mostrou numa entrevista, às vezes, por mais que você faça uma entrevista bem detalhada, de acordo com a competência ali, situacional mesmo, perguntando algumas questões aí do dia a dia, né? Assim, você não consegue ver as tendências, né? Do funcionário, ali sob pressão, né? Então, tudo aquela coisa assim, você vê uma situação de conflito, então, situações do dia a dia de uma empresa que aí numa avaliação psicológica a gente já coloca. Ok, muito bom. Bom, o nosso tempo corre rápido, muito bom conversar mesmo com você, Regina. Temos a dica de livro que a Regina trouxe pra gente, né? Que é o livro do Chiavenato, Planejamento e Recrutamento e Seleção de Pessoal. Chiavenato é uma pessoa fortíssima na área de gestão de pessoas, polêmico porque tem gente que gosta dos livros dele, tem gente que não gosta dos livros deles, mas gostando ou não gostando são os livros indicados em todas as faculdades de administração. Né? Ele tem uma amplitude de atuação bem grande na área de recursos humanos, entre outras áreas de administração. Eu quero agradecer a sua participação, Regina. Você que está nos assistindo, que está sempre nos prestigiando, lembrem-se que quinta-feira, que é o dia que o nosso programa vai ao ar, na sexta-feira ele vai para o YouTube. Acessem o nosso programa no facebook.com/talentos em foco, para que você possa ver o que a gente coloca no Facebook, e no YouTube também.com/talentos em foco, que é onde nós temos todos os programas que já foram para o ar. Muito obrigado novamente, Regina. Obrigado a você. Até semana que vem.